Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Para a Loja do Sim, você conhece, você confia. Na Júlio 46, no centro de Canela. E ela é casada com o Beto Carvalho, mãe do Bernardo, secretária-geral da subseção e presidente da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Nossa colaboradora que está conosco hoje aqui, ela está representando a subseção dentro do programa OAB Vai à Rádio, né? E ela vai falar sobre os tipos de rescisão de contrato de trabalho. Percebemos que há grandes dificuldades dos empregados e empregadores entenderem o tema. Muitas empresas acabam sendo processadas e tendo que pagar indenizações aos empregados por deixar de pagar verbas da rescisão contratual. E é sobre justamente este assunto, as modalidades de extinção contratual e verbas rescisórias, que a gente vai conversar com ela, a doutora Valentina Preze. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, Braulio. Tudo certo? É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, ouvintes. Que bom tê-la conosco aqui no estúdio, né? Estar presencialmente. Aqui com a gente. Presencialmente. Doutora, qual a forma mais comum de extinção contratual e quais as verbas devidas? Braulio, em regra, a demissão mais comum é a demissão por iniciativa do empregador, né? Sem justa causa. Nesse caso, o empregado ele vai receber todas as verbas integrais, né? Que são aviso prévio, pode ser trabalhado indenizado, a multa de 40% sobre o fundo de garantia, vai ter a liberação do seguro-desemprego, isso, claro, dependendo do período, né, de contrato de trabalho. Então, férias proporcionais, se tiver mais de um ano, férias vencidas, 13º salário, ele recebe as verbas integrais, que é a modalidade mais comum, quando o empregador despede o empregado sem justa causa, imotivadamente. Certo. E existe a extinção contratual por acordo entre as partes? Quais são as verbas devidas nesse caso? Braulio, a reforma trabalhista, ela trouxe então para a CLT esse acordo. Não é aquele acordo ilegal no qual muitas, né, empresas e empregados faziam, que é a devolução da multa de 40%. Essa multa, ela é considerada, essa forma, né, de rescisão é considerada uma forma ilegal. E em razão disso foi introduzido então na CLT, com a reforma trabalhista, um novo acordo, que é quando o empregado e o empregador então consensualmente resolvem por fim ao contrato de trabalho. Nesse tipo de modalidade de rescisão contratual, se o aviso prévio for indenizado, o empregado vai receber a metade, 50% do valor. A multa do fundo de garantia também vai ser paga pela metade, 20%. Ele vai sacar apenas 80% do fundo de garantia e ele não tem direito a seguro-desemprego. E daí as férias, 13º salário ele recebe normalmente, mas ele não tem direito ao seguro. Quando há um acordo. Quando há esse acordo por mútuo, tanto consenso entre empregado e empregador. Sim, só quando ele então é despedido, no caso, é demitido. Isso, quando ele é despedido por iniciativa do empregador, ele recebe todas as verbas, né? Inclusive o seguro-desemprego. Certo. E quando o empregador descumprir as obrigações contratuais, é possível pedir a resolução do contrato? Quais são as verbas devidas aí nesse caso de descumprimento? Quando o empregador, que nós chamamos da justa causa aplicada ao empregador, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, que o empregado irá pleitear perante a Justiça do Trabalho. Nesse caso, quando o empregador, por exemplo, descumpre as obrigações contratuais, como o recolhimento do fundo de garantia, atraso nos salários, o empregado ele pode, então, né, optar por essa forma de extinção contratual, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Certo. Então, ele ingressa com uma ação, né? O juiz vai declarar essa rescisão indireta do contrato de trabalho e ele vai receber todas as verbas rescisórias como se tivesse sido despedido pelo empregador, né? Incluindo, então, aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia e liberação do seguro-desemprego. Sim. E em caso de justa causa, doutora
Valentina, quais são as verbas rescisórias devidas a um empregado? Nesse caso, Braulio, eu sempre oriento, né, assim, os meus clientes a cuidarem com a justa causa. Por quê? A justa causa não vai constar na carteira de trabalho, ela não vai... Não, só que o que na verdade é ruim para o empregado? Porque tem as indicações, né? O pessoal liga e pede, fulano trabalhou, qual é a indicação? Então é ruim essa modalidade de extinção contratual. Inclusive pelo fato de que o empregado não recebe praticamente nada. Ele recebe saldo de salários e férias vencidas, caso ele tenha trabalhado mais de um ano na empresa, né? Então, a justa causa, ato de improbidade, por exemplo, a desídia, que são faltas reiteradas ao trabalho, né? O abandono de emprego. Então, sempre oriento, a empresa está descumprindo, a empresa não está fazendo corretamente, mas não é por essa razão que tu também vai praticar uma falta, né? Cometer uma falta para acabar ensejando uma justa causa, né? Nós temos outros meios. No caso, a empresa não recolhe o fundo de garantia, paga os salários com atraso de forma reiterada, nós temos a rescisão indireta do contrato de trabalho. Certo, né? certo. E, obviamente, como você disse, né, para a justa causa, tem que existir um motivo plausível para que... Um motivo realmente comprovado, né, Braulio? E que seja um motivo grave, né? Por exemplo, assim, essa situação de faltar muito ao trabalho, não justificar essa falta, que a gente chama da desídia, que são faltas reiteradas, né? O abandono. Tem muitos casos também, assim, que o empregado falta demais, não aparece um mês para trabalhar. A jurisprudência entende, né, do TST, que um mês considera o abandono de emprego. Né? Isso é motivo de justa causa. Claro. Ok, doutora Valentina Prezi, a gente agradece a sua participação falando sobre as modalidades de extinção contratual e as verbas rescisórias aqui no nosso quadro temas, né, dentro do programa OAB vai à Rádio. Obrigado pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. Doutora Valentina, que é a secretária-geral da subseção e presidente da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista e especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Obrigado, doutora. Um abraço da família também. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso GJR desta manhã de terça-feira. A gente vai curtir agora essa banda mato-grossense chamada Vanguard, Demorou Pra Ser.